Queridos, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8. O Senhor já falou conosco em vários momentos deste culto. O pastor iniciou este culto falando sobre um Jesus que se aproxima de nós, um Jesus que está perto de nós, um Jesus que não se aparta de nós. Gilson falou sobre a importância de escolhermos quem é que anda conosco, com quem nós temos andado. Nós temos um Jesus que se aproxima de nós e temos uma pergunta: com quem temos andado? Eu gostaria que nessa noite nós meditássemos em uma palavra, versículo 20 do capítulo 8. Eu vou ler a partir do 18. Diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu vou ler novamente o versículo 20. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém, dizendo: segue-me e deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Amém? Apenas esses versículos. Queria pensar um pouco nesse versículo 20 em especial nessa noite. Nós temos ouvido o Senhor neste lugar e é muito bom ouvir a voz do Senhor. Nós temos tido transformações em nossas vidas através da palavra de Deus, as palavras que o Senhor tem trazido neste lugar, através do seu servo, através da escola bíblica, através dos momentos em que temos os ministérios, reuniões. O Senhor tem falado em todos os momentos. E eu creio que o Senhor vai falar essa noite. Amém, querido? Como Ele tem falado em todos os momentos. Nós, como cristãos e como pessoas, e mais como pessoas do que como cristãos, temos a necessidade de nos relacionar. Fomos feitos para nos relacionar. Fomos criados para nos relacionar. E quando eu vejo Jesus conversando com o escriba, e o escriba estava propondo seguir ao Senhor, e o Senhor deixa claro mais uma vez para esse escriba, como ele já deixou em vários momentos, em várias passagens, a gente vê Jesus deixando claro que ele tem um compromisso, ele tem uma missão, ele está focado em um compromisso, e ele diz para esse escriba: olha, você quer me seguir? Deixa eu te falar uma coisa, as aves têm onde repousarem. Eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Jesus, ele é claro com aqueles que querem o seguir. Existe um compromisso. O meu compromisso está acima de qualquer coisa. Tanto que esse escriba depois ele disse: Senhor, você me dá um tempinho só para me enterrar meu pai, sepultar meu pai, e aí eu te sigo. Jesus diz: não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Jesus ele sempre deixou claro a sua missão e o compromisso com essa missão. Mas me chama a atenção nesse versículo, porque Jesus ele habitou neste mundo como um de nós. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos na carne. Ele habitou nesse corpo que é condenado pelo pecado. Ele esteve como um homem entre nós. E como homem, eu olho para esse texto e vejo Jesus dizendo para aquele homem, aquele escriba: olha, eu tenho um compromisso com a missão. O meu compromisso com a missão me impede de que eu busque o meu próprio conforto. Eu não tenho uma casa. Eu não tenho um endereço. Eu não tenho uma família me esperando no final do dia com um jantar. Eu não tenho um sentar na mesa com meus irmãos para confabular com eles como é que foi meu dia. Jesus ele sai de casa aos 30 anos, comprometido com a missão de pregar e de fazer cumprir aquilo que Deus já tinha falado.
E como homem, ele sai de casa aos 30, deixando para trás a casa, o conforto, a segurança, aquilo que ele tinha recebido de sua mãe, de seus irmãos, o conforto do lar, os familiares, os jantares de final de semana com a família, os tios que visitavam a casa. Jesus, ele abre mão do seu conforto como homem para cumprir a sua missão. Eu fico pensando, o que nós mais temos de precioso na nossa vida é a nossa família, né? Crescemos no seio de uma família, temos os nossos pais, temos os nossos avós, temos os nossos primos, temos os nossos tios, temos as pessoas que frequentam a nossa casa, eles fazem parte da nossa história. E o Senhor, ele disse para aquele escriba: você está disposto a abrir mão talvez de tudo isso? Porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma missão a cumprir. Eu fico me perguntando, Jesus em 3 anos, andando com 12 homens e uma multidão sempre o seguindo, e ele andando de cidade em cidade, será que em nenhum momento ele se sentiu bem em um local onde ele teve vontade de voltar, onde ele teve vontade de estar novamente? Será que Jesus ele não comeu uma comida que ele teve vontade de saborear novamente na casa de um irmão? Será que ele não tinha alguém que ele dissesse: eu tenho com saudade daquela pessoa, eu vou lá visitá-la? Assim como nós temos, assim como nós recebemos, assim como nós temos esse sentimento que nos une à nossa família, aos nossos amigos. Será que Jesus ele não tinha um lugar onde ele gostava de estar, onde ele gostava de parar para tomar um café, onde as pessoas tinham uma conversa e que o agradavam? Será que Jesus não encontrou este lugar? E aí as narrativas bíblicas nos apontam que em vários momentos da vida de Jesus, do seu ministério, Jesus ele visitou uma vila chamada Betânia. Existia um lugar chamado Betânia, uma cidade, uma pequena vila, onde Jesus ele frequentou esse lugar, onde Jesus ele gostava de ir a este lugar. Existia algo naquela cidade que atraía Jesus. Existia naquele lugar algo que chamava Jesus para perto. E eu estive meditando sobre isso. Queria compartilhar com os irmãos. A cidade de Betânia, geograficamente falando, é uma aldeia da antiga Judéia, aproximadamente 7-10 quilômetros de Jerusalém. Um lugar que tinha um clima dividido em 2 temporadas, verão e inverno. Era o que era aquele lugar. Ou era muito quente, com temperaturas de 35 a 40 graus, ou no frio era muito frio, de 5 a 10 graus. Um lugar de clima não muito agradável. Não era uma Jerusalém, não era uma cidade atrativa, não era uma cidade politicamente forte, nem economicamente forte. Não era uma cidade que chamava a atenção das pessoas, que os turistas não iam lá para ver aquela cidade. E Jesus ele teve a oportunidade de estabelecer a sua missão em uma das cidades como Jerusalém, ou até Cafarnaum, que era uma cidade de expressão. Mas a Bíblia nos diz que Jesus ele frequentou Betânia. Ele frequentava Betânia, uma pequena aldeia, um lugar pobre. Pessoas humildes. Mas será que é que chamava a atenção de Cristo? Por que Jesus ele andou naquele lugar e por que ele foi conduzido várias vezes àquele lugar? Aquele lugar se tornou um lugar tão importante que foi o último lugar onde Jesus esteve antes de ser preso e ser crucificado. Aquele lugar se tornou um lugar tão importante porque foi para lá que Jesus conduziu os seus discípulos depois que ele ressuscitou e estava sendo assunto aos céus. Ele levou os discípulos para Betânia e a Bíblia diz que ele abençoou os discípulos e ele sobe aos céus em Betânia. Que lugar é esse que atrai Jesus? Se não é a beleza do lugar, se não é a política, se não é a economia do lugar, o que chamava e atraía Jesus para aquele lugar? Com certeza as pessoas, com certeza as amizades que o Senhor cativou naquele lugar. Com certeza pessoas que o Senhor queria muito bem a elas. Pessoas que deixaram saudade ao ponto de o Senhor voltar àquele lugar para vê-las. E eu queria que você abrisse em Lucas.
24. Lucas 24, versículos 50 e 51. Jesus ele não só achou aquele lugar interessante, como ele deixou claro a seus discípulos que existia uma importância naquele lugar. Jesus conduz os seus discípulos, como diz o versículo 50, diz: então os levou para Betânia, e erguendo ali as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto o abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Um lugar que marca o término da missão de Jesus, enquanto homem na terra. Jesus, ele frequentou aquele lugar e terminou seu ministério ali, abençoando os seus discípulos. A pergunta é: que lugar é esse? Quem são as pessoas? Um inimigo aqui usando um mosquito. Que lugar é esse que atraía Jesus e que Jesus queria estar ali? Esse é um lugar de pessoas como Simão o leproso. Marcos 14, versículo 3. Vocês vão folhear a Bíblia aí um pouquinho. Próximo livro, capítulo 14. Versículo 3 diz assim: barteado o versículo. E estando Jesus em Betânia, assentou-se à mesa, em casa de Simão, o leproso. E estando Jesus em Betânia, assentou-se à mesa, em casa de Simão, o leproso. Eu acho interessante, eu fui para o dicionário procurar o significado de Betânia, e eu achei que o significado em hebraico de Betânia significa casa dos pobres. Você pode dizer casa dos pobres. Ou casa de aflição. É o significado de Betânia. Betânia significa casa dos pobres. E quem eram os pobres que estavam nessa casa chamada Betânia? Simão o leproso era um desses. Queridos, a lepra na época de Jesus era uma das piores doenças que existia, que um homem poderia ter na sua vida, ou uma mulher. Era uma doença que não tinha cura, as pessoas eram afastadas do convívio, as pessoas eram afastadas do meio, as pessoas eram colocadas fora da cidade, as pessoas não podiam viver, as pessoas não podiam se relacionar, as pessoas não podiam estar com suas famílias, estudar, trabalhar. A lepra era uma praga que marcava a vida das pessoas, que definia o destino das pessoas. Essas pessoas estavam obrigadas a viver agora solitárias o resto da vida, dependendo do resto que sobrava das pessoas da cidade, que jogavam para fora para que ele pudesse se alimentar. Era assim que vivia um leproso na época de Jesus. Alguém à margem da sociedade. Nesse texto em Marcos, Jesus ele está na casa de Simão, um homem conhecido como Simão o leproso. Ora, ele não era mais leproso, ele estava em casa, ele morava em Betânia. Jesus ele vai a Betânia e vai aonde? Na casa de Simão. Um homem que com certeza foi curado pelo Senhor. Um homem que com certeza já estava limpo da sua enfermidade. Um homem que agora tinha condições de receber o próprio Cristo em tua casa. E Jesus se interessa, porque ele vai à casa de Simão. A Bíblia diz que foi feito ali naquela noite um jantar em homenagem a Jesus. Estavam nesse jantar, Lázaro estava nesse jantar, Marta estava nesse jantar, Maria, todos os habitantes de Betânia, pessoas amigas de Jesus. Simão estava recebendo Jesus para um jantar, para estar à mesa, para comungar. E Jesus ele vai a este lugar, essa casa de Simão.
Simão agora um homem limpo, Simão agora um homem não mais repudiado pela sociedade, Simão não mais agora amargurado porque estava doente, mas agora um homem são, um homem limpo, um homem que agora recebe Jesus em sua casa e que prepara para esse Jesus um jantar. E Jesus, ele é atraído por pessoas como Simão, o leproso. Mesmo depois de curado, ele foi estigmatizado com esse nome. Ele era conhecido, mesmo depois de curado, como Simão, o leproso. E é na casa de Simão, o leproso, que Jesus está. Jesus, ele não está em Jerusalém, nos palacetes, ele não está nas grandes casas, ele não está nas casas dos grandes políticos de sua época. Jesus, ele está numa vila chamada Betânia, chamada Casa dos Pobres, na casa de um homem chamado Simão, o leproso. É lá que Jesus está sentado com seus amigos para fazer uma refeição. E a lição que nós tiramos deste primeiro encontro de Jesus com Simão, com esse primeiro personagem que atrai Jesus à sua casa, a primeira lição que nós tiramos é que esse homem que foi curado, esse homem que outrora era leproso, que carregava em si as marcas que o condenavam a viver à mercê da sociedade, viver e morrer solitário, é que esse homem era um homem grato. Grato ao ponto de dizer: Senhor, esteja em minha casa, porque eu vou preparar um banquete para ti. Eu sou grato a ti, eu quero conviver contigo, eu quero ter a tua presença comigo. Eu não quero só a tua cura. Eu não quero ser só limpo. Eu quero ter um relacionamento contigo. A gente senta na mesa com quem a gente conhece, irmãos. A gente senta na mesa para fazer uma refeição com quem faz parte da nossa vida. Com um amigo, com a família. A gente senta à mesa com pessoas que são importantes para nós. Porque a refeição é um momento importante. Isso é cultural. Eu sento à mesa e eu recebo em minha casa para se alimentar pessoas com que eu quero que estejam comigo, porque eu amo essas pessoas. Fica claro nesse jantar que Jesus está ali porque as pessoas queriam que ele estivesse ali. As pessoas o convidavam, as pessoas gostavam de sua presença. Simão desejava não mais a cura, mas agora a presença do próprio mestre na sua casa. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 15 ao versículo 17, diz assim: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus dizendo: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Essa passagem fala dos 10 leprosos. Os 10 leprosos que se encontram com Jesus. 10 leprosos que se encontram com Jesus na mesma situação. Repudiados, amargurados, sem esperança. O Senhor cura aqueles 10 leprosos. A Bíblia diz que todos vão embora depois de curados. Um deles volta. Um deles cai aos pés do Senhor. Um deles reconhece que precisa muito mais do que a cura da lepra. Alguns estudiosos chegam a dizer que este homem que volta é este Simão leproso, a quem Jesus agora está na casa dele jantando. Este homem agradecido, este homem grato, este homem que reconheceu, este homem que entende que precisa da presença do Senhor na vida dele, este homem que precisa sentar à mesa com Jesus que o curou, este homem que quer conhecer e quer ter intimidade agora com esse Deus que cura. Era esse tipo de gente que habitava em Betânia. Pessoas que desejavam e queriam a presença de Jesus. Não queriam apenas a cura, não queriam apenas aquilo que ele pode fazer, não queriam apenas receber e ser limpo, mas queriam a presença de Jesus. Esse é o tipo de gente que habita em Betânia. Esse é o tipo de gente que atrai Jesus para Betânia. E aí a gente começa a entender porque Jesus ele gostava tanto daquele lugar. No livro do Evangelho Maltrapilho, um livro muito bom, o pastor recomendou, eu li. Existe uma frase nesse livro que diz assim: a graça nos atinge quando estamos em meio a grande dor e sofrimento. Betânia era lugar de pessoas que estavam em sofrimento. De pessoas que tiveram a oportunidade de encontrar Jesus em meio ao sofrimento. A casa dos pobres, a casa da aflição,
Betânia, o lugar onde Jesus quer estar e quer fazer seu milagre. E ele quer estar lá porque as pessoas desejam que ele esteja lá, diferente de Jerusalém. Jesus veio para os seus, e os seus não o quiseram. Em Jerusalém ninguém abriu a porta do lar. Em Jerusalém ninguém disse, venha jantar na minha casa. Em Jerusalém as pessoas não desejavam a presença do Senhor. Muito pelo contrário, queriam prender, queriam matar, queriam calar. Mas em Betânia, lugar de aflição e dor e sofrimento, existiam pessoas que queriam Jesus, que queriam recebê-lo, que queriam a presença, que queriam a amizade, que queriam estar com ele em sua casa, sentado à mesa. É esse tipo de gente que atrai Jesus para Betânia. Simão, ele tinha algo que nós precisamos ter, querido. Gratidão. Você pode dizer nessa noite, eu preciso ter gratidão. A gratidão, querido, marcou a vida desse homem. Esse homem não é mais conhecido pela lepra que ele carregava no corpo. Esse homem agora é conhecido pela gratidão que ele carrega no seu coração. E a gratidão que esse homem carrega no coração é capaz de fazer com que ele tenha intimidade com o mestre, a ponto de fazer uma refeição com ele. A pergunta é se eu e você temos sido gratos ao Senhor, a ponto de o Senhor querer estar conosco e sentar à mesa conosco, a ponto do Senhor querer ter vontade de ter intimidade conosco, a ponto de nós atrairmos ao Senhor. Betânia era um lugar especial porque habitava Lázaro, um amigo. E a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. O texto é amigo de Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos, ele andava com 12 discípulos, mas Jesus tinha amigos. Um desses amigos chamava Lázaro. Todos nós conhecemos a história de Lázaro. Um homem que morreu e teve a oportunidade de receber novamente a vida através da palavra do Senhor Jesus. Lázaro, o amigo que sentava à mesa com Jesus. Se você lê em João, capítulo 12, versículo 2. João 2, 2. Diz o texto: versículo 1 diz, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achou-se ali a mãe de Jesus. Não, eu peguei o texto errado, queridos. 14, 2. 12, 2. Obrigado, pastor. Diz o texto: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Se Simão tinha a oportunidade de receber Jesus para jantar, Lázaro tinha a oportunidade de sentar com ele na mesa. Lázaro, aquele que estava sentado com Jesus à mesa, aquele que foi ressuscitado. Aquele mesmo que quando Jesus recebe os discípulos, dizendo, olha, o seu amigo Lázaro está doente. E Marta mandou avisar o Senhor que vá lá visitá-lo. E Jesus ainda permanece onde estava. Vocês conhecem essa história? Jesus, ele tarda a chegar. Quando ele chega na aldeia de Betânia, Lázaro já estava morto. Nós conhecemos essa história. Esse Lázaro, depois de ressuscitado, está aqui sentado à mesa com Jesus. Criou-se um relacionamento, querido, que foi além do milagre, que foi além daquilo que eles precisavam, que foi além daquilo que eles careciam. Se um precisava da cura, o Senhor deu a cura a ele, ele estava agora curado, e ele agora não queria só mais a cura, ele queria a presença. Um desses recebeu a vida novamente de volta, mas para ele não era bastante. Eu não quero só a vida, eu quero a presença. Ele está lá sentado à mesa com Jesus. Betânia é lugar de Lázaros que atraem Jesus. Lázaros que recebem a oportunidade de viver novamente, mas que não se dão por satisfeito apenas em ter a vida. Eles querem a presença de Jesus. Eles querem estar perto. Eles querem aprender mais. Eles querem a companhia. Quantos de nós carecemos
do milagre do Senhor nas nossas vidas. Precisamos da intervenção do Senhor nas nossas vidas. E buscamos por essa intervenção, seja na área da saúde, seja na área da família, seja qual for a área que nós nos coloquemos de joelho e pedimos a intervenção do Senhor. A pergunta é, o que nós fazemos depois que o Senhor faz por nós um milagre? O que nós damos e oferecemos ao Senhor? O que atrai o Senhor em nossas vidas depois que Ele faz aquilo que às vezes nós esperamos que Ele faça? O Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do lamaçal, o Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos tirou da vida de miséria, o Senhor nos arrancou da doença, o Senhor nos arrancou, ajustou nossos casamentos. A pergunta é, qual o relacionamento que hoje eu tenho com Ele? Existe ainda algo na minha vida que atrai o Senhor para mim? Existe algo na minha vida que ainda faz com que o Senhor permaneça conosco? Ou nós somos aqueles que fazem parte da multidão que seguia Jesus? No texto que nós lemos, diz que existia uma grande multidão que andava atrás de Jesus. Uns queriam pão, outros queriam peixe, outros ficavam sabendo que ele tinha tirado um esmeralda da boca de um peixe e pagou os impostos. Quem sabe ele não faz isso por nós? Outros ficaram sabendo que ele foi lá e multiplicou a pesca dos pescadores, e eles pescaram mais do que todo mundo. Será que ele não pode fazer isso por nós? Outros, a minha mãe é enferma, será que se eu não levar ela lá e não cura? Eles querem um milagre, eles querem o contato, eles querem se encontrar com o Senhor. Mas eles não querem ter o Senhor perto. Eles não querem que o Senhor entre em suas casas. Eles não querem sentar à mesa com o Senhor. E quantos de nós já não sentamos mais à mesa com o Senhor, queridos? Quantos de nós? Quantos de nós já não recebemos o Senhor para ter um momento de intimidade conosco? De sentar à mesa, de dividir conosco. De compartilhar conosco os nossos momentos. Lázaro era um amigo tão chegado de Jesus, que no versículo 35 e 36 de João 11 diz que Jesus ele chorou. Ele chorou quando ele viu a dor de Marta, quando ele viu a dor de Maria pela morte de Lázaro. Ele chorou e as pessoas e os judeus que estavam próximos a ele disse: olha e veja como ele amava esse homem, a ponto de chorar. Jesus ele tinha uma ligação com aquelas pessoas, assim como ele tem conosco, querido. Jesus ele era ligado a Lázaro. Ele entendeu a dor daquelas mulheres, daquelas irmãs chorando a morte do irmão. Ele entendeu a casa e os judeus que frequentavam a casa de Lázaro e Maria, e eram muitos, estavam todos chorosos pela falta agora de um amigo chamado Lázaro. Um homem que fez as lágrimas descerem do rosto do nosso Salvador. Um amigo que o amava. A pergunta é, nós amamos o Senhor a ponto de que Ele sinta por nós com tanta força, como Ele sentiu por Lázaro, a ponto de derramar suas lágrimas, quando viu a ausência daquele homem e a ausência que estava causando na vida daquelas irmãs, daquelas pessoas que estavam ali. Jesus comoveu-se. E nós? Que tipo de relação nós temos tido com o Senhor? Lázaro, ele se tornou um testemunho vivo. As pessoas iam até Betânia para ver Lázaro, o homem que foi ressuscitado. Aquele homem agora é um testemunho vivo, por onde ele andava. Quem é você, o Lázaro, que foi ressuscitado? Sou eu. Aquele homem foi marcado pela vida, marcado por Jesus. E ele podia bater no peito e dizer: não, eu não fui só ressuscitado por Jesus. Eu era amigo de Jesus. Eu sentava à mesa com Ele. Nós tínhamos momentos de intimidade. Eu não fui só a pessoa que foi ressuscitada, não. Eu era um amigo. Quem é você nessa noite? Você é um amigo do Senhor. Você é alguém que recebeu algo do Senhor. Você é um amigo do Senhor, ou você é alguém que apenas espera receber algo do Senhor? Que Ele possa fazer algo por você.
Talvez existam nas áreas de nossas vidas coisas que nós já tenhamos perdido a esperança de ver o milagre do Senhor. A conversão de um esposo, a conversão de uma esposa, a volta de um filho que está desgarrado, está nas drogas, ou que anda por caminhos tortuosos, e nós já até perdemos a esperança de nos ajoelhar para orar. Mas, querido, quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós entendemos e conhecemos o Mestre, nós temos a consciência de que para o Senhor não existe causa perdida, não existe nada que o Senhor não possa mudar. E Lázaro era um testemunho disso. Não existe nada que esse homem não possa fazer. Não existe nada que esse homem não possa fazer. Talvez exista na sua vida áreas em que você acha que as coisas já morreram, que já não tem mais jeito. Mas talvez a voz do Senhor nessa noite possa trazer de volta vida aonde você acha que não exista mais possibilidade. A pergunta é, se eu tenho atraído Jesus para que a glória dele se manifeste na minha vida, nas áreas da minha vida. A que ponto eu sou amigo do Senhor para que ele possa vir e manifestar o seu poder na minha vida. Até em que ponto eu quero ser e estar com o Senhor a ponto de que ele venha e faça algo sobrenatural na minha vida, como ele fez na vida desse homem. Betânia era um lugar especial porque era um lugar onde a gente encontrava as Martas. Eu acho interessante o encontro de Jesus com Marta. Jesus ele está entrando na vila de Betânia, e a Bíblia diz que Jesus, entrando na vila de Betânia, ele encontra uma mulher. E essa mulher pega e chama ele para ir na casa dela. Jesus estava entrando em Betânia, ele encontrou uma mulher e com certeza ele bateu um papo com essa mulher. Um papo agradável, uma conversa agradável. Essa mulher o recebeu. Essa mulher pode ter dado informações sobre a vila, quem morava na vila, quem eram as pessoas que ali estavam, quem era ela, quem era a família dela, o que ela fazia. Ela teve um bate-papo com o Senhor, ao ponto de esse bate-papo se estender e ela dizer: vamos à minha casa. Vamos à minha casa. Eu quero recebê-lo em minha casa. Jesus ele se dirige à casa dessa mulher chamada Marta. Jesus ele é recebido, e essa mulher chamada Marta é alguém que sabe receber. E Jesus entra em sua casa e ela começa então naquela correria que a gente tem às vezes de receber alguém no nosso lar. E ela começa a botar as coisas no lugar, as coisas que desculpa esse chinelo que está aqui virado, desculpa essa bagunça, fica à vontade, Senhor. Eu vou preparar algo para nós, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer um café. A Bíblia diz que essa mulher tinha uma irmã chamada Maria, e essa mulher chamada Maria, ela recebe o mestre juntamente com a sua irmã, e o Senhor começa então a conversar com Maria, enquanto Marta se preocupa em receber bem o mestre, em fazer o bolinho de mandioca, rapidinho, um cafezinho, porque eu gostei desse homem, eu bati um papo com ele na porta da vila, e é legal esse homem, mas eu quero receber bem esse homem. E ele prepara algo para esse homem, e ela na correria de preparar e de receber bem esse homem. Em dado momento ela chega para o Senhor e diz: não vai dar, Senhor, eu estou aqui na correria tentando fazer o melhor e as panelas estão queimando, eu estou querendo fazer o café e tem que olhar o bolo, e minha irmã está aí sentada, você não está vendo? Pede para me ajudar, Senhor, para a gente receber bem o Senhor. E o Senhor diz: Marta, Marta, você está preocupada demais com muitas coisas. Só basta uma. Só basta uma. Eu sou uma pessoa simples. A gente conversou ali na porta da vila. Você não entendeu? Eu sou simples. Não preciso de muita coisa. Não é preciso um atendimento 5 estrelas para mim não, Marta. Eu já estou bem, já estou sentado, já estou acomodado. A sua irmã entendeu. Ela escolheu a melhor parte. Ela está aqui conversando comigo. Eu só quero atenção. Se tiver um pão dormido, tá bom. Nós vamos nos alimentar com ele, mas senta aqui, vamos conversar. Eu não vejo negatividade nessa mulher. Eu já vi muitas pregações sobre ela. Eu vejo uma mulher que gostou do mestre e queria fazer o melhor para ele. E se perdeu no meio disso. Se perdeu no meio de querer agradar tanto e fazer o melhor. Como nós muitas vezes nos perdemos, achando que o Senhor e o mestre espera de nós é um atendimento VIP ou algo 5 estrelas.
E aí nós nos perdemos no serviço. Nós nos perdemos no que nós queremos fazer para agradar o Senhor. E no meio daquilo que nós queremos fazer, e no meio das tantas coisas que nós queremos elaborar para agradar ao Senhor, nós esquecemos de sentar e ouvir a voz dEle e a vontade dEle para nós. Foi o que aconteceu com Marta. No afã de atender o mestre, de fazer o melhor para o mestre, e de trazer manteiga, tem que ir na padaria buscar manteiga, essa menina fica sentada aí conversando com o mestre. O Senhor está dizendo, não, Marta, não precisa de tanto. A melhor parte é relacionar-se comigo, é me ouvir. É isso aqui que a Maria escolheu. Talvez nós sejamos um pouco de Marta nessa noite. E se formos um pouco de Marta, nós já estamos no lucro, irmãos. Uma mulher que conhece ao Jesus e que esse encontro é tão significativo a ponto de ela abrir as portas da sua casa para que ele entre. E talvez nós tenhamos tido esse encontro e talvez nós abrimos as portas das nossas casas para Jesus entrar. E ele até entrou. O problema é que ele entrou e nós deixamos ele sentado sozinho na sala. E fomos tratar de fazer coisas para agradá-lo. E esquecemos que o que ele queria de nós é que nós sentássemos e o ouvíssemos. E quantos de nós já não podemos mais sentar com ele e ouvir? Porque nós estamos atarefados fazendo coisas para agradá-lo. Betânia era um lugar especial porque tinham Martas, pessoas dispostas a servir. Pessoas dispostas. E uma das características de Marta, apesar de ela ter se perdido no meio do serviço, é que ela era uma pessoa transparente, era uma pessoa sincera. Não tinha meia palavra com Marta, não. Ela era sincera, ela falava o que estava sentindo. E ela chegou para Jesus e dizia, o que eu estou sentindo agora é a raiva da minha irmã, que ela está sentada aí, eu estou correndo aqui fazendo as coisas, e ela está aí sentada, só pede para ela me ajudar. Era uma pessoa sincera. Era uma pessoa que falava o que sentia. Era uma pessoa transparente. Uma das características dessa mulher é a transparência. A pergunta é quantos de nós não conseguimos mais ser transparentes diante do Senhor? Quantos de nós queremos fazer um tipo diante do Senhor? Quantos de nós não somos transformados porque não expressamos verdadeiramente aquilo que estamos sentindo? Quantos de nós não temos a oportunidade de ser confrontado, como Marta foi por Jesus, porque nós já não expressamos aquilo que sentimos de verdade no nosso coração? Porque nós escondemos, porque nós queremos fazer o nosso filme, porque nós queremos ser políticos. E eu aprendo muito com Marta, uma mulher transparente. Capítulo 10, 40 a 42, diz assim, Marta, porém, inquietou-se em muitos afazeres, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã está me deixando servir só? Diz a ela que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias. Você pode dizer nessa noite, poucas são necessárias. Ou mesmo uma só. Jesus disse para ela, ou mesmo uma só, Marta. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. E a sua irmã escolheu essa coisa necessária. Que nós venhamos não nos perder como Marta. Mas que sejamos como ela. Que atraiamos Jesus para a nossa casa. Que tenhamos a disposição de servir. Que só temos o cuidado de não nos perder no serviço. Mas no mais eu acho essa mulher uma bênção. Uma mulher sincera, uma mulher transparente. Uma mulher que atraía Jesus para sua casa. Betânia era o lugar de Maria, a mulher que se rende aos pés do Senhor. Lucas 10, versículo 39 diz assim, e tinha esta Marta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se aos pés de Jesus e ouvia as suas palavras. Outro dia eu vi um padre dando uma entrevista, e a entrevistadora disse para esse padre, eles estavam falando sobre pessoas dizendo que eram apaixonadas por Jesus. E aí essa entrevistadora perguntou para aquele padre, padre, e esse negócio de se apaixonar por Jesus, é possível uma pessoa se apaixonar por Jesus? E o padre diz, olha,
eu não conheço no Evangelho e não conheço na vida pessoas que sejam simples e humildes, que tenham se encontrado com Jesus e não tenham se apaixonado por Ele. Não existe. Não existem pessoas simples e humildes que se encontram com Jesus e não se apaixonam por Ele. Marta era uma dessas pessoas, ou Maria, que se apaixonou logo pelo Senhor, que se jogou logo aos pés dele, que parou o que estava fazendo para escutar, porque entendeu que estava ali alguém que valia a pena. Está aqui alguém que chamou minha atenção. Está alguém aqui que vai mudar e me dar significado na vida. Maria era desse tipo de gente. Irmã de Marta, a que gosta de servir. Maria, diferente de Marta, era aquela que gosta de aproveitar os momentos ao lado das pessoas. Daquele tipo de gente que deixa saudade. Quando você vai e você conhece, você fica muito tempo sem ver, você fala, eu estou com saudade daquela fulana. Com certeza Maria é uma das pessoas que deixam saudades. De bater um bom papo, de pessoas que te ouvem, de pessoas que valorizam o que você diz. Maria deu logo um jeito de valorizar as palavras do Mestre. João 11, eu queria que você abrisse. João 11, versículo 28, diz assim: dito isto, retirou-se Marta e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã. E lhe disse, o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiam-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. Chegando, pois, Maria onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés. E disse, Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria era alguém que não tinha Jesus apenas como Salvador. Maria era alguém que tinha Jesus como Senhor. Senhor da sua vida. Maria era alguém que se levantava apressadamente, parava o que estava fazendo, parava exatamente o que estava fazendo, quando ela sabia que o Mestre estava perto. O Mestre está aqui. Eu paro o que eu estou fazendo e vou até Ele, porque é Ele que interessa. Isso é característica de alguém que não tem o Senhor apenas como Salvador, mas como o Senhor da sua vida. Uma das características do servo é atender o seu Senhor em suas necessidades. E quando ela sabia que o seu Senhor estava naquele lugar, ela prontamente se levantava e ia até Ele. E qual é o lugar preferido de Marta? Vocês perceberam no texto? Onde ela gostava sempre de estar? Nos pés do Mestre. Se tinha um lugar preferido de Maria, era os pés. Se Jesus ia à casa dela, ela gostava de sentar nos pés. Se Jesus ia visitar porque o irmão morreu e o Senhor vai fazer uma grande obra, ela vinha correndo e se lançava aos pés. No jantar oferecido por Simão, na casa de Simão, a Bíblia diz que eles estavam jantando, estavam à ceia, como vocês leram, Lázaro estava lá. A Bíblia diz que Maria entrou com um vaso de alabastro de unguento puríssimo e caro. E quebrou esse vaso aos pés do Senhor. E lavou os pés do Senhor com esse perfume. Mais uma vez ela estava aos pés. Não importava a situação em que ela encontrasse o Senhor. Ela estava aos pés dele. Betânia é lugar de pessoas como Maria, que atraíam Jesus, que gostavam de estar aos pés do Mestre. A pergunta é, onde eu e você gostamos de estar? Gostamos de estar aos pés do Mestre, querido? Nosso coração nos leva para os pés do Mestre. Para onde o nosso coração nos leva? Para onde o nosso desejo ardente pelo Senhor nos leva? Onde nós queremos estar quando nós entendemos a presença dEle em nosso meio? Maria era alguém que cativava, Maria era alguém que fazia com que as pessoas
fossem contagiadas pelo seu sentimento. A Bíblia diz que quando ela quebra aquele vaso de alabastro nos pés do Senhor, a Bíblia diz que aquele perfume encheu toda a casa. E a glória do Senhor foi vista naquele lugar. É alguém que contagia o ambiente, é alguém que tem Jesus como o seu Senhor, ao ponto de contagiar outras pessoas com esse sentimento. A pergunta é: quem somos eu e você? Nós temos contagiado as outras pessoas com aquilo que sentimos. O perfume do Senhor tem sido visto em nossas vidas. Maria é aquela que dá aquilo que tem de melhor. A Bíblia diz que um dos discípulos que estavam sentados à mesa diz: oh, desperdício. Que desperdício. Jogando esse negócio fora. Esse negócio dava para vender, dava para alimentar muita gente. Jesus falou para eles assim: ó, os mendigos vão continuar aí, vai ter muito pobre para vocês alimentar. Eu só estou com vocês agora. E essa mulher fez o que achou certo. Me preparou para o momento que eu vou viver. Porque depois dessa ceia, no outro dia, Jesus é preso em Jerusalém. Ela preparou Jesus, ungiu o corpo de Jesus para aquilo que ele viveria. Aquela mulher entendia o momento. A pergunta é se nós temos entendido os momentos de Jesus em nossas vidas. Se nós temos aproveitado os momentos em que nós temos a presença do Senhor conosco. Se nós temos cativado para que essas presenças do Senhor, essas manifestações do Senhor aconteçam em nossa vida. Onde nós nos derramamos, onde nós entregamos ao Senhor o nosso melhor, onde pessoas que convivem conosco são contagiadas por aquilo que nós estamos expressando e por aquilo que Jesus está fazendo. Betânia é lugar onde se experimenta a dor, a morte, mas também é um lugar onde as pessoas manifestam a vida nova. Betânia é lugar onde as pessoas estão sempre se oferecendo ao Senhor. É lugar onde as pessoas admiram e escutam a voz do Senhor. É lugar onde as pessoas encontram e convidam e abrem as portas de suas casas para que Jesus entre. Esta é a casa do pobre. Esta é a casa da aflição. Este é o lugar que Jesus gostava de estar. Essa era a aldeia que Jesus frequentava. E nós, querido, que tipo de relacionamento nós temos tido? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Talvez você não tenha uma doença contagiosa como a lepra de Simão. Mas a lepra também representa o pecado na nossa vida, querido. O pecado também é representado através da lepra. E talvez você tenha até sido liberto dos seus pecados, assim como Simão foi liberto da sua lepra. A pergunta, querido, é que Simão ele não ficou apenas com a cura da lepra. Assim como o Senhor espera que nós não fiquemos apenas com a libertação de nossos pecados. É preciso algo mais, é preciso relacionamento, querido. É preciso receber o Senhor. É preciso tê-lo conosco, é preciso sentar à mesa com Ele. É preciso oferecer um banquete na sua casa, na sua vida, para que o Senhor esteja. Assim como Simão fez. Talvez você não esteja morto, mas talvez existem áreas na sua vida que estão mortas. E assim como ele ressuscitou a Lázaro, ele precisa ressuscitar áreas na tua vida, querido. E ele vai ressuscitar. Se você for alguém que atrai pelo sentimento, se você for alguém que atrai pelo relacionamento, se você for alguém que atrai ao Senhor pelo desejo de tê-lo, talvez você tenha muito desejo e esteja até servindo ao Senhor como Marta. Talvez você tenha procurado está sempre procurando fazer o melhor para o Senhor, mas você não tem entendido por que tanta solidão ainda, por que tantos momentos espaçosos, por que tanta dúvida, por que tanto anseio, por que tanta preocupação. Talvez assim como o Senhor disse para Marta, o Senhor está dizendo para essa noite: não é preciso tanto, só é preciso o necessário. E o necessário é estar aos meus pés e ouvir as minhas palavras, e entender e ter um relacionamento comigo. Oh Senhor, nós te pedimos.
Nós te agradecemos, porque a tua palavra fala aos nossos corações, Pai. Nós entendemos hoje que onde Jesus está não existe lugar para a lepra, e não é a lepra que define quem somos, como definiu aquele homem. Nós entendemos que onde Jesus está existe um cheiro do unguento que toma conta do lugar, e a glória do Senhor é percebida por todos. Nós entendemos que onde Jesus está, a morte não dá a última palavra sobre nossas histórias. Nós entendemos que onde Jesus está, a dor e o desespero são deixados de lado, para que as pedras sejam removidas e a vida seja retomada. Aonde Jesus está, a casa do povo se transforma em casa de esperança, querido. Aquela cidade não foi mais a mesma, aquela vila não foi mais a mesma. As pessoas naquela vila foram marcadas pela presença do Senhor, pelo relacionamento com o Senhor. Se hoje nós estamos falando dessa vila, é porque pessoas foram significativas em seus sentimentos e em suas ações. A pergunta é: eu e você, querido, quem nós somos, quem nós representamos? Que nos tornemos nessa noite o tipo de gente que atrai Jesus para perto. Que tornemos nossas vidas um lugar onde Jesus quer estar. Assim como a casa dessas pessoas, assim como a vida dessas pessoas. E eu te convido a ficar de pé, querido. Que você faça essa oração no teu coração nessa noite. Você possa dizer: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, na minha casa, na minha história. Eu quero relacionamento contigo. Eu não quero aquilo que a tua mão pode me dar, mas eu quero a tua presença. A tua presença é valiosa demais para nós, Senhor. Não é a cura da lepra, não é apenas o milagre da ressuscitação, Senhor. Nós queremos estar aos pés, nós queremos quebrar o que temos de melhor e derramar aos teus pés, para que a nossa vida e as pessoas que estão ao nosso redor sejam impactadas pelo cheiro da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão a Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que nessa noite sejamos casa de Betânia, que nessa noite corações sejam casa de Betânia. Que nessa noite, Senhor, pessoas possam abrir as portas como Marta abriu, para que o Senhor entre e mude a história. Que nessa noite o Senhor chame para fora aquilo que está morto na vida dos meus irmãos. Que a esperança, Senhor, seja dada de volta, Senhor. Que nessa noite nossos corações e nossas vidas se dobrem aos seus pés como Maria, Senhor. Oh, Senhor, que haja gente neste lugar que atrai a tua presença, Senhor. Que haja pessoas neste lugar, que hajam famílias neste lugar, que hajam jovens, que hajam adolescentes, que hajam mulheres, que hajam crianças neste lugar que atraem a tua presença, Senhor. Que faça essa oração ao Senhor, abre o teu coração ao Senhor, abre a tua vida, abre a tua boca ao Senhor. Seja transparente como Marta foi. Diga ao Senhor o que está sentindo, diga ao Senhor o que você precisa. Rasga o teu coração e diga: Senhor, eu tenho sido alguém negativo, eu tenho sido alguém que quer muito o teu milagre, mas eu não tenho realmente sentido vontade de ter a tua presença. Eu quero a tua salvação, mas não quero que o Senhor seja o meu Senhor. Diga para o Senhor nessa noite, Ele te conhece, querido.